Casos de idosos que sofrem violência familiar, infelizmente, estão se tornando cada vez mais comuns. No entanto, as estatísticas podem não representar a realidade dessa parcela da população. Saiba mais na entrevista de Silvana Monteiro com a desembargadora Alice Birchall. Desembargadora Alice Birchall, como é aí a legislação brasileira em relação ao idoso, principalmente no tocante ao que protege ele da violência? Na verdade, o idoso é visto como um cidadão brasileiro e nós temos toda a legislação que aplica ao cidadão vítima de violência, também será aplicada a ele. O que ocorre é que é uma condição especial trazida pela Constituição das pessoas maiores de 60 anos para algumas legislações infraconstitucionais e maiores de 65 anos. A gente tem também a questão da idade do casamento aos 70 anos, regulado pelo Código Civil, que também, a meu ver, é inconstitucional, mas isso é uma outra questão. Então, além de toda a legislação aplicável ao cidadão, a Constituição traz que o cidadão idoso é um cidadão especial. Então, ele merece uma proteção a mais. Essa proteção veio regulamentada pelo Estatuto do Idoso em 2003. E de lá para cá, sofrem pequenas alterações de legislações também sempre de âmbito federal, porque vale em todo o território nacional. E aí, essa legislação está cada vez mais especial, buscando essa realidade hoje do idoso, que é muito explorado, inclusive economicamente. Certo, é disso mesmo que eu pretendo falar nessa segunda pergunta, né? Como é a realidade aí dos processos judiciais, né, que são relativos ao idoso, né, que chegam na Justiça Mineira? Primeiro é preciso dizer que a gente não tem uma estatística precisa sobre isso, exatamente porque muitos idosos não têm condições sequer de buscar ajuda, porque eles estão, às vezes, em cárcere privado, estão sem condições de externar essa necessidade. Então, realmente, a gente tem um índice, inclusive, proporcionalmente à população idosa, baixo. Mas é baixo porque é baixo das pessoas que chegam até nós, certo? Mas a maioria dos casos é caso realmente de violência doméstica ou violência econômica, por causa das pensões que eles recebem, às vezes aposentadorias ou às vezes alguma pensão por morte de um outro ente, de um cônjuge, por exemplo. Certo. Existe um projeto de lei, né, tramitando aí no Senado Federal que prevê a medida protetiva, né, ao idoso que está em situação de violência doméstica. Como a senhora vê esse projeto e o que ele pode trazer de diferente aí para cuidar do idoso? Especificamente quanto a este projeto, que foi de relatoria no Senado do senador Zezé Perrella, ele agora está encaminhando ainda, ele ainda não está solucionado, então é um projeto ainda que ele não foi completamente votado. Mas a ideia central é um projeto muito curtinho que pretende trazer para o Estatuto do Idoso as medidas de urgência, na verdade, da Lei Maria da Penha. Então, é a questão de se estender ao idoso essa proteção especial que a gente já tem tido, na verdade, de dizer que a Lei Maria da Penha é uma lei de proteção à família, né? Intramuros, que a gente quer dizer, né? O que acontece dentro de casa, não só com o idoso, mas com o homem, com a mulher. Então, a gente já faz essa interpretação um pouco mais abrangente da Lei Maria da Penha, mas que faltava no Estatuto do Idoso a questão das medidas de urgência, que são aquelas medidas que a gente conhece popularmente como liminares. Então, ajuizar um pedido liminar para que esse idoso tenha uma proteção imediata de afastamento, por exemplo, do agressor, um neto, um bisneto dele ou um filho que está o agredindo ou fisicamente ou, na verdade, usando a pensão alimentícia ou a pensão por morte que ele receba de um outro cônjuge, né, que ele é viúvo, que é o caso maior das mulheres viúvas, e também desse dinheiro que esse idoso acumulou e que os familiares, às vezes, se apropriam indevidamente.